Precificação. Esse é um bom tema para esse papo? Acho que sim, porque muitos orientadores nos contam das dúvidas que têm sobre precificação. Antigamente, a gente dava algumas orientações do tipo: olha, dê uma pesquisada no mercado, o que é que outros orientadores têm cobrado na sua região, o que é que as pessoas têm investido na sua região para resolver esse tipo de problema. Faça uma análise de mercado. A gente conseguia, inclusive, dar uma certa referência sobre o que é cobrado nesse mercado, do tipo, orientadores cobram de tanto até tanto. Mas aí começaram a acontecer algumas coisas, né? Uma delas, que eu acho ótima, que é o que a gente incentiva, que tem sido nosso foco forte nos últimos anos. Orientadores estão criando formatos diferenciados de apoiar pessoas. Aleluia, já era hora disso acontecer. E aí, quando você vai tendo formatos diferenciados, o que que acontece? Você não tem referências de valores, não tem ninguém fazendo algo semelhante para você poder se basear no valor de mercado ou no valor que as pessoas têm investido, enfim. Como nós podemos criar infinitas formas de realizar orientação profissional, são infinitas formas de cobrar por esses serviços, por esses produtos. Outra coisa que começou a acontecer é que orientadores passaram a estar cada vez mais fazendo trabalhos online. Isso significa que eles não estão mais presos a uma regra regional de precificação, a uma regra de um território. Do tipo, aqui no sudeste se cobra tanto, no interior de tal estado os valores são tantos. Porque agora, orientadores, felizmente, estão se abrindo para apoiar pessoas de todo o Brasil, de todo o mundo, e aí fica um pouco difícil, né, de se basear só em mercado, em regras regionais. Então, o que tem feito mais sentido para nós e para os orientadores da nossa rede é nos basearmos na nossa famosa planilha de precificação. Dentro da comunidade Orienta, nós temos vários treinamentos, várias ferramentas, dezenas de treinamentos, centenas de ferramentas. E um dos treinamentos que está lá dentro é sobre precificação de serviços e produtos de OP. Esse treinamento ele vem acompanhado de uma ferramenta, que é uma planilha automatizada para você precificar seus serviços e seus produtos. E aí, qual que é a lógica, né, que vem fazendo mais sentido? A lógica é: você considera qual é o seu custo de vida enquanto pessoa e você considera qual é o custo do seu negócio. Então, o seu custo pessoal barra profissional, tá? Porque ambas as coisas, você e o seu negócio, têm custos ali todos os meses para que vocês se mantenham de pé. E aí, sabendo, né, desse custo que existe para a sua vida e para o seu trabalho existirem, você passa a analisar quantas horas você dispõe, quantas horas do seu tempo você disponibiliza para o seu trabalho. Você trabalha quantas horas no seu mês? E só essas duas informações já te ajuda a ter um panorama. Beleza, se eu preciso de tanto de dinheiro para pagar as contas pessoais barra profissionais e se eu trabalho tantas horas, isso significa que eu tenho que ganhar pelo menos X reais na minha hora de trabalho, para que as minhas horas trabalhadas consigam pagar lá as minhas contas. E você sabia que a maioria dos orientadores não tem essa informação? Eles não têm noção de quanto é que eles deveriam estar ganhando por hora. Um dia desses eu estava dando supervisão para uma orientadora, ela estava criando um projeto de OP para escolas, e aí a gente usou a planilha para precificar o projeto dentro lá do formato que a gente planejou. E aí ela disse assim: nossa, eu estava na dúvida se eu deveria usar essa planilha para precificar os meus atendimentos de terapia. Ela é psicóloga, então ela tanto faz terapia quanto serviços de OP. E aí eu disse para ela: claro que sim. Agora você já sabe quanto é o seu custo de vida, agora tá claro qual é o custo do seu negócio. Você olhar ali quanto você deveria estar recebendo por hora para manter a sua vida, é saber quanto você deveria estar cobrando por uma hora de terapia. E ela: nossa, eu vim trabalhando esses anos todos, tirando o valor da minha terapia da minha cabeça, sem ter clareza se estava sendo suficiente para pagar as minhas contas ou não. E isso, né, foi ela ali falando sobre o trabalho de terapia dela, mas é isso também que orientadores me falam. Eu tiro o valor da minha cabeça. Acabo de lembrar de mais uma supervisão que eu dei nos últimos 15 dias,
em que a orientadora disse: "Ah, tô com um projeto assim, assim, assado, vou oferecer para tais pessoas e vai custar tanto". E aí eu perguntei para ela: "De onde você tirou esse número?". "Ah, da minha cabeça, eu acho que vale isso". Temos 2 problemas nessa situação, porque tá, mas a gente precisa validar se esse número faz sentido para suas contas, para sua matemática, para a matemática do seu negócio, e a gente precisa verificar com uma pesquisa de público também se as pessoas investiriam esse valor nesse tipo de solução. Porque de nada vai adiantar você propor um serviço que custa X e as pessoas, na verdade, pagarem muito menos do que X, elas não estão dispostas a pagar X. Aí, só para abrir um parênteses e explicar o que fazer nesses casos, né? Olha só, se você chegou na planilha de precificação na conclusão de que o seu produto, o seu serviço tem que ser vendido a X reais, e aí você pesquisou com a sua audiência e as pessoas não pagariam X reais, elas pagariam metade de X. O que você vai ter que fazer é remodelar o seu produto ou serviço. Você vai ter que trabalhar na estrutura dele para que ele seja enxuto ou para que ele gaste menos horas do seu trabalho ou para que ele tenha um outro formato para que você cobre metade de X por ele. Porque não vai fazer sentido você estar trabalhando o equivalente a um trabalho que custaria X e você cobrar só metade de X. Por isso, você vai estar pagando para trabalhar. E não é isso que a gente quer, não é prejuízo que a gente quer. Então tá, fecha parênteses, vamos voltar no raciocínio. Você já sabe quanto você precisa ganhar por hora, e isso é o básico que orientadores precisam saber. Aí a gente passa para uma outra camada do desenvolvimento do orientador, que é, beleza, se eu for só oferecer atendimento de OP no formato tradicional, avaliando meu custo de vida, quanto é que eu vou cobrar pelos meus processos? E aí você tem que saber quanto custa o processo no formato que você executa tradicionalmente. E aí você vai estar consciente também sobre quantas horas do seu tempo você dedica a esse serviço nos moldes tradicionais dele. Agora, uma outra coisa que vai acontecer ao longo da jornada é que você vai perceber, beleza, para eu dedicar essa quantidade de horas a esse serviço, a esse formato tradicional de OP, eu vou estar usando X horas do meu tempo. Então, isso vai tomando agenda do orientador. Isso vai ocupando a sua agenda, que pode ser algo que você quer, mas pode ser também algo que você não quer. Nós já temos outra aula sobre o dilema da agenda cheia, e eu acho que vale a pena olhar esse conteúdo também. Mas, se você for percebendo a quantidade de horas que eu dedico para fazer um atendimento tradicional, o valor que eu preciso cobrar para fazer um atendimento tradicional, não está coerente com o que o público está me dizendo. O público que eu atendo está me dizendo de várias formas, e aí eu espero muito que você esteja fazendo pesquisas com esse público. Esse público está me dizendo que não pagaria esse valor ou que não passaria por um processo nesse formato, e aí não vale a pena, não faz sentido, então, você oferecer esse formato de ajuda para essas pessoas. Você vai ter criado um formato com preço justo, mas você não vai vender isso para ninguém. Então, vai ser importante você pensar naquilo que a gente sempre diz nos outros formatos de fazer orientação profissional. Por quê? Não só de 10 a 12 sessões se faz um caminho que ajude alguém a tomar uma decisão. A gente pode ajudar alguém a tomar decisões profissionais de diferentes formas, com diferentes estruturas, com diferentes formatos, com diferentes prazos, com diferentes tempos, com diferentes dinâmicas, com diferentes modalidades. Então, assim, se o formato tradicional, no valor que é justo você cobrar, pensando na quantidade de horas que ele toma na sua agenda, não está fazendo sentido, você precisa se mobilizar e fazer alguma coisa diferente. E fazer alguma coisa sobre isso não significa que é pegar a orientação, jogar fora e não vou trabalhar mais como orientador, não deu para mim, não funciona, é impossível eu realizar serviços de orientação profissional. Quando eu digo sobre fazer algo diferente, beleza, se esse formato não está assertivo para esse público, que formato eu vou criar, que formato eu vou inventar, que formato eu vou propor, que formato eu vou estruturar, que formato eu vou construir para que tome uma quantidade de horas da minha agenda aceitável por mim e que custe um valor justo, alinhado ao que as pessoas estão dispostas e interessadas em investir. Então, é uma jornada que a gente vai vivendo.
A gente precisa passar por cada uma dessas etapas de elaboração. Primeiro a gente aprende a fazer OP nos moldes tradicionais, depois a gente aprende a precificar, depois a gente aprende a pesquisar audiência, depois a gente aprende a multiplicar nosso conhecimento em outros formatos de OP. Depois a gente aprende a inovar, depois a gente aprende a colocar esses produtos e serviços no mercado, a gente aprende a se posicionar no mercado, a demonstrar nossos diferenciais, a chamar a atenção das pessoas, a negociar, a vender e por aí vai. Então existe um percurso que o orientador percorre para se desenvolver, para se fortalecer, para viver de orientação profissional. E o que eu vejo muitos orientadores fazerem é o seguinte: vou me tornar orientador. Estudo orientação profissional, me proponho a trabalhar com isso, começo a ficar confuso sobre o que fazer a seguir, então pego a orientação profissional, jogo fora. Não é para mim, não vai dar certo, não funciona. Sendo que, na verdade, a confusão vem por você não ter conhecido esse caminho que existe. Vai ter que existir uma trilha para você percorrer. Essa trilha ela já está muito clara para orientadores que já inovam no mercado, para orientadores que já analisaram esses desafios que eles enfrentavam, se organizaram, criaram planejamentos estratégicos. Inclusive, todos os conteúdos, materiais, ferramentas que existem na comunidade Orienta é uma condução por essa jornada de amadurecimento profissional. Ali existem os conteúdos que vão ajudar o orientador a pensar nas características do negócio dele, a cuidar desse negócio, não é? Como é que eu formalizo a minha empresa de OP, o meu negócio de OP? Como é que eu planejo meus próximos anos? Como é que eu crio objetivos para mim mesma? Como é que eu resolvo os problemas que existem nessa etapa que eu estou vivendo? Como é que eu já começo a conhecer os desafios das próximas etapas que virão por essa trilha e já me preparo para isso? Como é que outras pessoas fazem para viver de orientação profissional? Que aprendizados eu posso extrair do conhecimento delas? Então, para que você possa viver de orientação profissional, para que você não simplesmente desista de um caminho, de um serviço que na verdade seria super interessante para você, super proveitoso, é você entender que vai existir um caminho de amadurecimento, é você conhecer esse caminho de amadurecimento e é você percorrer esse caminho de amadurecimento. E eu fico pensando como é curioso falar isso com orientadores profissionais, não é? Porque orientador profissional é justamente o profissional que fala isso para outros profissionais, que fala isso para o aspirante a médico, que fala isso para o profissional que deseja ir para a enfermagem, que fala isso para o engenheiro que está insatisfeito, que fala isso para o arquiteto que não está se dando muito bem no seu trabalho atual. Nós ajudamos as pessoas a perceberem que elas precisam amadurecer enquanto profissionais, que vai existir uma trilha, um caminho para isso, vão ter as etapas. Às vezes a gente até ajuda orientando a desenhar esse planejamento. A primeira coisa que você vai fazer é isso, depois é isso, depois é isso, depois é isso, depois é isso. E qual é o orientador que senta na cadeira para desenhar o seu próprio percurso? Primeira coisa que eu vou fazer é essa, depois essa, depois essa, depois essa, depois essa. Olha, eu tô para dizer que eu não conheço ninguém que já tenha feito isso de uma forma eficiente e me contado. Se você já fez, eu inclusive gostaria de saber como foi esse seu planejamento de médio e longo prazo. Mas um planejamento de amadurecimento é uma das coisas que mais cuida da nossa autoconfiança, da nossa estratégia, da nossa organização, do nosso foco, da nossa motivação, cuida de muitas coisas. E aí, o que orientadores geralmente fazem? Se você está orientando um profissional, vamos supor que seja um profissional de paisagismo, você está orientando uma pessoa que vai se desenvolver como paisagista. É bem provável que você, como orientador, e que a própria pessoa, o próprio cliente, não saiba exatamente quais são as etapas que ele vai precisar percorrer. E aí, o que vocês fazem? Vocês pesquisam, vocês se informam, vocês vão atrás de informação, vocês investigam com outros paisagistas, vocês fazem uma análise de mercado, vocês se mantêm atentos a perspectivas do mercado no futuro. Agora, se um orientador quer construir o planejamento de amadurecimento dele, o que é que ele precisa? Exatamente das mesmas coisas, de informação, de referência, de atualização, de estruturas que facilitem essa organização pessoal. E para resumir,
a essa história, eu preciso te dizer que na comunidade Orienta existem essas coisas já preparadas, tanto a informação como a referência, a atualização, a estrutura que te ajuda a se organizar, a criar metas, a traçar objetivos que vão ser eficientes, né, objetivos que tenham caminhos eficientes, caminhos que te possibilitem chegar a esses objetivos. E aí a grande pergunta que eu te deixo nesse momento é: como é que você tem cuidado do seu desenvolvimento profissional? O quanto você tem sido estratégico nesse seu desenvolvimento profissional?